Você crê. Então, vamos ler aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo de número 3 e o versículo de número 4. Diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém, meus irmãos? Então se assente em nome de Jesus. Eu vou estar citando alguns versículos, mas você apenas ouça. Senhor meu Deus, mais uma noite que nós nos reunimos na tua casa para adorar, para bendizer o teu nome, que é digno de toda honra e de toda glória e de toda adoração. E sabemos que pela fé conseguimos, meu Pai, alcançar os nossos objetivos na fé, na tua palavra, no teu nome. Sabemos que com a fé nós agradamos ao teu coração, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, Pai, queremos crer nessa noite na palavra que ouviremos, e através dessa palavra sermos abençoados, através dessa palavra sermos preparados para enfrentar as lutas e vencermos em nome de Jesus. Fale conosco nessa noite, eu peço em nome de Jesus, e todo espírito contrário que porventura esteja nesse lugar seja expulso, seja extirpado desse lugar, seja arrancado, que aqui prevaleça, Pai, a tua vontade, permaneça o teu querer, a tua presença, o teu Espírito Santo, os teus anjos no meio da tua igreja. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo, e já agradecemos com a certeza de sermos ouvidos. Amém e amém. Glória a Deus. Eu decidi hoje, meus irmãos, trazer essa palavra baseado nesse versículo. Sabemos que aqui o apóstolo Paulo está defendendo seu apostolado, né? Aquele apóstolo Paulo, ele defendendo ali o seu ministério. Mas eu peguei esse versículo onde fala: porque andando na carne não militamos segundo a carne. Quer dizer, andando o corpo humano como ser humano, nós somos seres humanos espirituais, mas também físicos. Então o corpo físico faz parte do homem criado por Deus. Foi Deus que criou o corpo humano através do barro, da terra, e sabemos que Ele soprou na narina do homem o fôlego de vida. Então nós somos compostos de corpo, alma e espírito, né? E sabemos que nós temos essa vivência nessa terra, e temos aqui momentos alegres, momentos tristes, momentos de vitórias, momentos de derrotas, e sabemos que devemos estar fazendo tudo para alcançar os nossos objetivos, e às vezes pessoas perecem muito, acabam desistindo, outras se perdem de uma forma, outras morrem, mas nós sabemos que tem que ser conquistado com lutas, e nem tudo que você, nessa vida que você vive, você conquista com a parte física. Até que você usa o seu corpo, como os seus braços, as suas pernas, a boca para falar, para profetizar, para determinar. Você usa os seus olhos para enxergar, o ouvido para ouvir. Enfim, você vai usar partes humanas, a parte física do corpo humano. São instrumentos do corpo para que a alma possa, né, estar expressando o seu sentimento. E também usamos o nosso corpo para agradar a Deus, expressando a nossa adoração, expressando o nosso desejo de estar com Deus, ou afastarmos de Deus. Cada um expressa aquilo que ele deseja, e quando ele expressa isso, está ali em conjunto corpo, alma e espírito. Mas nós sabemos, meus irmãos, que a nossa vida nessa terra não são coisas só visíveis que nós enfrentamos, ou podemos manipular, ou podemos tocar, ou sentir. Não é só coisas visíveis, porque tem coisas invisíveis que são boas, e tem coisas invisíveis que são ruins. Nós sabemos que tem muitas coisas que nós sentimos que são abstratas, você não pode palpar, não pode pegar, mas você sente alegria. Você sente alegria, um exemplo, né? Alegria é um grande exemplo. Você tem aquela alegria, algo que
é abstrato, você sente um prazer. Inclusive o corpo humano é composto de alguns hormônios que influem nessa hora, a tristeza, a alegria, os prazeres que a pessoa sente fisicamente, até emocionalmente. Então nós sabemos que Deus criou o homem dessa maneira, e nós sabemos, meus irmãos, que a luta que nós enfrentamos às vezes são lutas físicas. Tem coisa que você vai com a sua mão e você empurra, você pega de uma cacetada. Outros faz pior, usa uma arma de fogo, uma arma branca, uma faca, uma espada, uma coisa que possa rasgar a carne, que possa tirar a vida de alguém. Ele usa ali a sua parte física, mas também está usando o espiritual, porque ele está sendo induzido por algo invisível que acaba dominando a sua mente, e ele acaba fazendo loucura. Se ele não tiver um controle emocional, se ele estiver firme ali com a sua fé, ele acaba sendo instrumento do lado oposto daquilo que é invisível e você não pode ver, que são forças malignas, forças das trevas. Mas também nós podemos ser usados, nosso corpo, com forças maravilhosas, sobrenaturais do Espírito Santo de Deus, e sermos instrumentos benéficos para as pessoas, para a humanidade, para a nação, enfim. Mas aqui, meus irmãos, como diz o apóstolo Paulo, que às vezes andando como ser humano, até tendo atitudes humanas, mas as armas da nossa milícia, do nosso exército de pessoas que creem, eu falo, as armas da nossa milícia não é todo ser humano, mas a milícia é do exército que crê, das pessoas que creem. É como se fosse um exército formado por pessoas que creem no poder de Deus. Tem pessoas que ele é ser humano, mas ele não crê, ele não faz parte desse exército. Eu falo para aqueles que creem, para aqueles que estão chamados por Deus, aqueles que creem que Deus ouve, que Deus trabalha a nosso favor quando nós cremos, porque Ele tem prazer de abençoar, Ele tem prazer de defender, Ele tem prazer de fortalecer, de capacitar. Então, meus irmãos, aqui, como diz o servo de Deus, que as armas da nossa milícia não são carnais. Ainda que eu tenha um corpo carnal, ainda que meu corpo é carne, às vezes alguma atitude é carnal, porque eu tenho que agir com o lado do corpo, mas as armas que eu uso, eu não posso estar usando um revólver, eu não posso usar uma faca, uma espada. Para que eu vou usar isso? Para tirar a vida das pessoas? Se eu usar, eu vou ter má intenção, eu vou achar que eu vou ter que pegar alguém. Mas se for policial é outra questão, a profissão dele, ele está ali, é uma luta ali, que ele tem uma legalidade pela lei do homem, como sempre existiu guerra no passado, existe guerra até hoje, uma guerra. Mas se nós pudermos evitar essa guerra contra seres humanos, contra pessoas, naturalmente que é necessário evitar de todas as formas, e saber que nossa guerra, nós que somos o povo de Deus, nossa guerra não é contra carne e sangue, como diz a Bíblia. Essa guerra é espiritual. E nós sabemos, meus irmãos, que nós temos que usar umas armas que parecem loucura. Por exemplo, hoje, quarta-feira, nós fazemos há muitos anos essa campanha do pãozinho, mas uma coisa significante, olhando aos olhos carnais é insignificante, mas olhando pelos olhos espirituais, pela fé, sabemos que tem uma função tremenda a nossa fé e a nossa atitude de fé diante de Deus. E se eu uso a fé para fazer algo pela fé, eu estou agradando a Deus. Então eu tenho que saber fazer o quê? Se eu vou lutar uma luta espiritual, eu estou numa batalha espiritual, eu tenho que usar armas espirituais. Então as armas do povo de Deus, as armas daqueles que creem, não são armas carnais, são espirituais, são poderosas, diz, em Deus, poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Então, como diz aqui, vou ler de novo: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então a arma espiritual para destruir fortalezas espirituais, aquela que você não está vendo, mas ela existe.
fortalezas espirituais, derrubar barreiras, tropeço no nosso caminho, na nossa vida. Quantas barreiras, quanto tropeço o nosso adversário ele coloca para tentar nos barrar, para tentar nos prejudicar. E consegue prejudicar muitas pessoas, consegue barrar muitas pessoas, consegue parar muitas pessoas, consegue fazer pessoas desistirem dos seus planos, dos seus projetos. Porque o inimigo, ele coloca, se nós não usarmos as armas espirituais, nós vamos ficar a ver navios. Não tem jeito, vai dar tapa no vento, soco no vento, vou espancar pessoas, vou tirar a vida de pessoas, achando que as pessoas são culpadas das coisas que não dão certo. Ah, foi fulano, vou matar ele. Foi fulano, vou dar um cacete nele. Vai resolver alguma coisa? Não, vai piorar. Vou me enrolar mais. Mas quando eu uso as armas espirituais, que parece que não tem nexo diante dos olhares humanos, ou de qualquer, daqueles que não creem, parece que é loucura, que é bobagem, mas são armas espirituais, como diz aqui, são poderosas em Deus, que eu faço pela fé, eu uso pela fé, no nome sobre todos os nomes, no nome de Jesus. Então, meus irmãos, essa palavra que o servo de Deus deixou, baseado nesse versículo, eu me lembro do que eu falei agora, do que diz lá no livro de Efésios, que a nossa luta é contra a carne e sangue, mas no começo, ali no capítulo 6, no começo no versículo 10, no capítulo 6 de Efésios, fala, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu vou fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Então é algo espiritual, que Deus é espírito. Fortalecendo o Senhor, quer dizer, tenho que me encher do Senhor e na força do seu poder, encher do Espírito Santo de Deus, que essa é a força do poder de Deus. É o Espírito Santo de Deus que tem o poder de construir, de fazer, de acontecer, porque é o Senhor. Então, no demais, aqui diz o servo de Deus, saindo do livro de 2 Coríntios, vai para Efésios 6, no demais, irmãos meus, fortalecendo no Senhor. As pessoas não fortalecer religião, não fortalecer isso, é no Senhor e na força do seu poder. Mas como assim? Revestindo de toda a armadura de Deus. Revestido de toda a armadura. Mas Deus tem armadura? Pois é, mas ali fala toda a armadura. E qual a armadura de Deus? A armadura que Ele nos dispensa para nosso favor. Ele nos entrega a nosso favor uma armadura espiritual. São armas espirituais de defesas e armas de ataque. Porque na armadura de Deus não só se veste, mas também tem a arma de ataque, que é a espada do Espírito. E nós sabemos que a espada é algo cortante. Uma espada, na sua, literalmente falando, é um pedaço de aço que corta dos dois lados e fura também. Se for uma guerra física, e é isso que se usa, mas está falando uma arma espiritual, uma espada espiritual, que é a palavra de Deus. Então são armas espirituais que nós usamos, que atinge o lado que nós queremos atingir, que é as trevas, que é o mal, que nós não podemos ver. Mas se nós cremos nessa palavra, nesse poder de Deus, nós atingimos com as armas espirituais, que são poderosas, diz aqui o apóstolo Paulo. Então, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus. E aí você continua lendo, para que possa resistir às astutas ciladas do diabo. Então, para você aguentar as astutas ciladas, as armadilhas, as investidas do inimigo, você tem que estar cobertado de uma armadura, você tem que estar revestido. E essa vestimenta, ela não é visível, como diz a Bíblia, que Saul entregou para Davi vestir a armadura de guerra, e ele colocou aquela armadura, e ele não conseguiu nem andar, porque ele não usava aquilo. E a Bíblia fala que Davi enfrentou uma luta grande, sem armadura de homem, mas a armadura que ele vestiu foi do poder de Deus na vida dele. Então, meus irmãos,
Nós devemos saber que as armas da nossa milícia, que as armas do nosso exército, elas não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Então são armas espirituais, começando em nos revestir dessa armadura, desse poder de Deus, da cabeça aos pés, que a Bíblia nos fala esse revestimento, essa armadura, que ela reveste da cabeça aos pés, para todo o corpo, e ainda coloca subsalente um escudo da fé. A fé, o escudo da fé, a fé é algo tão tremendo que torna-se como escudo para não chegar até a pessoa. Se tem que chegar até você, primeiro vai bater na sua fé. Se a sua fé é um escudo bem estruturado no Senhor, dali vai cair por terra. Os dardos inflamados não chegam, porque vai bater no escudo da fé. E você, pela palavra de Deus, que é a espada do Espírito, só vai determinando na sua oração, a maneira que você fala, expressa em oração, é a espada do Espírito que está indo, é a espada do Espírito que está batendo. Quando você coloca o pauzinho ou faz qualquer tipo de ação de fé e ora e determina e profetiza e faz sinais e bate o pé, você está numa guerra travada. Quem olha pensa que ele está dançando, está pulando, está falando, está doido. Não, ele está lutando sem perceber. Ele está no mundo espiritual, está tendo uma guerra travada, e aquele fulano ou aquela fulana está sendo ali usado pelo poder de Deus para vencer o mal. E quando você faz esse gesto de fé e pratica no mundo espiritual, o negócio está comendo solto, a espada está comendo solto. E com certeza, quem está do lado certo, ele não perde batalha. O lado certo é o lado do Senhor Jesus Cristo, é o lado do nosso Deus. Se nós nos fortalecemos sim no Senhor e na força do seu poder, e nos revestirmos da sua armadura, que está começando, couraça da justiça, cingir com o cinto da verdade, capacete da salvação, calçar os pés da preparação do Evangelho, espada do Espírito, escudo da fé. Quer dizer, do pé à cabeça tem uma vestimenta espiritual que nós vamos tomando posse para entrar nessa batalha. E todo dia, essa batalha todo dia, não pensa você que essa batalha para. Não dê bobeira não, é 5 minutos de bobeira e o inimigo acerta. Não dê bobeira. Quase que o apóstolo fala que as armas da nossa milícia não são carnais. Talvez ninguém está vendo nada na sua mão, mas você está armado, cheio do poder de Deus na sua vida. A sua fé está sendo praticada, e isso é agradável aos olhos de Deus. Então, meus irmãos, quando leiam, eu coloquei alguns versículos para citar aqui, falando de armas espirituais, como nós lemos essa noite, de revestir. Então nós temos alguns exemplos. Um dos exemplos está aqui no livro de Josué. Josué, tem vários, mas vou citar três personagens aqui que usaram armas espirituais. Talvez falavam que era loucura, quem viu falou que é loucura, talvez quem estava assistindo falou, está por fora, o que é isso, está doido? Não tomou remédio hoje? Aquelas conversas que vem sai. Mas aqui diz Josué, no capítulo 6, no versículo 20, eu vou ler aqui, assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Meus irmãos, nós sabemos essa história. Nós sabemos que as armas aqui foi espiritual, porque estavam enfrentando Jericó. Tudo bem que eram pessoas, eram homens, mas o demônio estava imperando. Ali o Baal, ali os Balaíns, os deuses estranhos, os demônios, ele fazia festa. E aquele povo realmente tinha as suas muralhas, a sua cidade era fortalecida de muralhas. Era um povo bem armado. Mas Deus mostrou para Josué e para o povo que saiu do Egito, o povo hebreu, que aquela guerra se vencia com as armas espirituais. Talvez na sua vida tem muitas coisas que você pensa que é ir lá e quebrar, meter o pé, fazer. Não é. É através de oração, é através de determinação, através
usar o nome de Jesus e derrubar lá no meio do caminho o demônio para ele chegar nem onde você está. Até por pessoas, mas é o fulano, mas é aquele fulano, não é aquele fulano, é o demônio que está usando aquele fulano, é o mal que está usando, mas você vai começar a guerrear espiritualmente, com as armas espirituais, você vai parar o inimigo lá onde ele está, ele vai chegar até você, quando você usa as armas espirituais. E aqui nos fala esse texto que eu li, quando Josué levando o povo para a terra prometida, e o que nós sabemos da história, que havia de passar por Jericó. Jericó era um tropeço no caminho, Jericó tinha que ser destruído. Não tinha jeito de passar por eles sem ter essa guerra, porque eles iam barrar, iam atrapalhar o povo, que a função daquele povo era derrubar realmente o povo de Israel, ou daquelas outras nações pagãs. Hoje nós entendemos que era um mundo espiritual, porque a Bíblia nos mostra esse lado. E nós sabemos que ali, meus irmãos, eles tinham suas armas e a sua cidade com muralhas fortíssimas. Mas ali Deus falou com Josué como eles deviam derrubar aquela situação e dominar com grito. Você viu ganhar no grito? Ganhou no grito. Essa história que fala, ganhou no grito, é mesmo, no grito. Ganhar no grito, ganhar uma guerra, uma nação como Jericó, um povo armado, um povo preparado, perder através de grito. Porque esse grito estava carregado do poder de Deus. Esse grito era fé na palavra de Deus. E o que Deus fala para Josué? Que mandasse os sacerdotes, aquele povo cabendo aqui, a trombeta com a buzina, chifre de carneiro, que era um instrumento de som, que rodeasse 7 vezes as muralhas de Jericó. Que quando lá os sacerdotes tocassem as buzinas, todos gritassem. Então teve uma norma, 7 vezes, tantos dias, em tantas voltas, e quando chegar naquele dia, toca as buzinas, e quando tocar, todos gritam, e quando vocês gritar, vai acontecer. Com certeza, meus irmãos, quem estava assistindo o povo de Jericó, ou se tinha outro povo assistindo, que eu acho que não tinha, estava olhando tudo doido, tudo gagá. Onde se viu ficar rodeando essa muralha? Fazer o que aqui? Eles bobos, estudo achando que está protegido demais, o mal está muito protegido. E aquele povo, pela fé, rodeando ali, esperando o momento certo que Deus falou. E quando chegou o tempo que Deus determinou para eles, da obediência à palavra, ao que Deus falou, eles acreditaram. O sacerdote tocaram as buzinas, e quando toca, o povo gritou. E quando o povo gritou, vou ler de novo para nós ver, olha. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Tomaram, ganhou, pôs o Jericó no bolso com tudo, acabou com tudo. E quem diria que eles iam conseguir? Naturalmente que teve as suas lutas depois, mas a pior parte foi derrubada no grito, porque obedeceram a Deus. Que essas armas, ela é espiritual, ela começa a atingir o lado espiritual e derrubar o inimigo. Naturalmente, se você precisar fazer alguma coisa depois, naturalmente que Deus vai entrar com providência. É igual enfermidade. A toma remédio, ela fala o nome certo, remédio para remediar. Quem cura é o poder de Deus, meus irmãos. Você toma para remediar, mas quem cura é o poder de Deus. Deus tocar a mão, Deus falar cura e acabou. Então, você tem que tomar o remédio. Tudo bem, para remediar, mas para ser curado e liberto é só o poder de Deus, é no espiritual. Então, meus irmãos, esse personagem Josué, que sucedeu Moisés, ele conseguiu essa façanha por crer e obedecer a Deus, por agir pela fé, por usar as armas espirituais. Talvez ele podia, se fosse outro, não sei, Deus está brincando comigo, o que é isso? Eu vou enfrentar uma cidade, hoje eu vou subir gritando, isso vai... não, isso aí é conversa, não é Deus não que está falando. Mas quem tem intimidade com Deus sabe que Deus age dessa forma, usa as coisas que não são para confundir as que são, usa as coisas fracas para confundir as fortes. Esse é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus.
Deus quer ver você agir pela fé. É a sua fé. A sua fé tem um valor tremendo. Se eu usar ela de acordo, crendo na palavra, as coisas acontecem porque Deus se agrada. Então, meus irmãos, mais um personagem que nós vemos na Bíblia, que eu também citei aqui nesse texto dessa noite, no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 20 e 21, não, 7 parece, se não me engano, é isso mesmo, marquei aqui, não marquei nem o versículo, mas tudo bem. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas, olha aqui, meus irmãos, instrumento de guerra. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E observou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. No livro de Juízes 7 fala sobre isso. Nos fala, meus irmãos, que o exército do inimigo dos midianitas havia vindo para derrubar Israel, para acabar com Israel. Mas multidão de homens guerreiros do lado inimigo. Mas Deus queria mostrar para esse povo, para nós e para aquele povo, que a guerra é espiritual, que as armas são espirituais. Primeiro derruba o espiritual, derruba o principado, pela fé, pela atitude, armas espirituais. Depois eu tento fazer alguma coisinha só para dar um arremate, mas a primeira derrubada é o espiritual. E ali diz a palavra de Deus que o exército inimigo era muito grande, e todo o povo israelita estava amedrontado, estava intocado debaixo dos buracos, das rochas, nas cavernas, com medo, porque o inimigo pisoteava as lavouras, barbarizava. Mas a Bíblia nos fala que tinha lá um determinado jovem, um rapaz, por nome Gideão, que ele estava ali defendendo o pão de cada dia. Ele sabia que todos iam morrer de fome, porque o inimigo pisoteava a lavoura, mas ele sabia que o inimigo estava cercando, mas ele não deixou de ir lá na lavoura, pegar os molhos de trigo e trazer, e malhar para sair o trigo dos ramos, e vai de novo buscar um pouco, e vai de novo buscando de pouco em pouco as bênçãos dele, trazendo e malhando no lagar, no lugar que o inimigo jamais ia pensar que ia malhar no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, mas ele trouxe para o lugar para confundir o inimigo, e ele trazendo, e Deus vê isso. Deus é a pessoa que tem fé, que age pela fé, acreditando que ele vai conseguir. Eu vou para a luta porque eu vou conseguir. Ter fé. Meu pai falou de um Deus poderoso, meus pais falaram de um Deus que livra, meus pais falaram de um Deus que faz. Ele havia ouvido falar de Deus, ele não tinha tanta experiência com Deus, mas ouvia falar. Ele determinou agir pela fé, e buscando o trigo e trazendo, e Deus manda o anjo falar com ele, e o anjo chega perto dele e fala: segue nessa tua força, varão valoroso, e vai livrar Israel dos midianitas. E ali bateu um papo com o anjo com ele. Para resumir, o exército de Israel que tinha disponível ia ajudá-lo na batalha. Ele falou: então já que o senhor falou que para mim livrar o povo, entregar na minha mão, Deus já viu que ele era ousado mesmo, então vamos preparar o exército. Então diz a Bíblia que tinha 32 mil homens. 32 mil homens tinha. E ele achou, naturalmente, Gideão, pela ver a quantidade do inimigo, olhar os homens que tinha em Israel, ele achou que era pouco. Mas se Deus falou que a vitória é minha, mandou vir os homens. Mas Deus falou: peraí, é muito homem para estar contigo, esses homens aí não dá, ele vai te atrapalhar. Manda voltar os covardes que tem medo, manda aquele que não tem fé, aquele que não acha, manda voltar. E Gideão falou: Deus falou, tem que falar, né? Olha, quem tiver medo, que o covarde não estiver acreditando que vai vencer, pode ir embora para sua casa. Que foi 22 mil embora, 22 mil homens, ficou 10 mil pessoas.
10 mil homens de guerra. Se com 32 mil ele estava meio cabreiro, e agora com 10 mil? Ele podia falar, então não vou, mas Deus falou, e quando Deus falou, se Deus falou é a palavra dele, eu creio, eu vou. E ele falou, então vamos, é o que o Senhor falou, nós vamos. Mas Deus falou, peraí, é muito ainda, tem gente aí que não está com condição de ir com você não. Leva esses homens para beber, tomar água para saciar sua sede, quer se preparar, porque vai para a batalha, tem que se preparar. E você vai me separar aqueles que beberem como o cachorro bebe. O cachorro bebe lambendo. E para lamber o cachorro, tinha que pegar água e trazer perto da boca. Não tinha jeito de lamber diferente. Tinha que chegar perto da boca. E a Bíblia nos relata que ele levou. E ele falou assim, aqueles que beber como o cão, você separa. E Gideão levou aqueles homens para beber. 10 mil homens para beber naquele riacho. Aquele alvoroço de homem. Chega lá igual bandada de boi, entrou na água. E metendo a cara na água, bebendo. Mas tem uns que não. Tinha uns, assim meio cabreiro, punha a mão na água e estava olhando, quer dizer, vigilante. Porque o vigilante ele está ali, mas está olhando. Esse é o vigilante, é o preparado para a batalha. Mas tem aqueles que se apicham de qualquer jeito, e aqueles que bebiam de qualquer jeito e sujou aquela água toda e vai mergulhando na água. Mas aqueles que bebiam sorrateiramente. E Gideão olhou os que bebiam como cão, lambido. Sobrou 300 homens de 10 mil. 300 homens. E Deus fala no coração, com esses 300 você vai vencer. Pode mandar voltar o resto embora. 9.700 vai embora. Quem tinha 32 mil homens, estava em cabreiro, ficar com 300 homens. Aí acabou de provar, essas armas são espirituais. Senhor, e agora, né? Não está escrito assim, Senhor, e agora? Qual a arma que eu vou usar? Metralhadora, bazuca, canhão, granada, que não tinha nessa época. O inimigo só cercando, esperando para atacar de vez. O inimigo tem essa maneira de chegar e se alojar igual um morcego. Fica ali só em meia boca esperando. E ele vai só sitiando, pressionando. Isso acontece em todo setor. O demônio age dessa forma. O demônio chega sorrateiramente, ele vai só minando o campo, vai cercando. Quando a pessoa bobear, já era. Se a pessoa estiver sempre expulsando, sempre vigilante, a hora que abrir os olhos já era. O inimigo ele vai chegando sorrateiramente. O inimigo está lá. Gideão com 300 homens. E o que Deus falou com ele? Ele não tinha espada, ele não era guerreiro. Mas mandou ele pegar o quê? Cada um pegar a sua tocha de fogo, um cântaro vazio e uma buzina de carneiro, que ele fazia o som. E Deus falou com ele que usasse essas armas para guerrear contra não sei quantos mil homens, com a buzina de carneiro, chifre de carneiro, um cântaro vazio, uma tocha de fogo. Isso vai ganhar guerra? É loucura aos olhos carnais, aos olhos de quem não tem fé, de quem não percebe que agir de Deus é espiritual. Ele fala, isso não tá, nem vou que eu vou morrer. Mas ele foi, conforme Deus ensinou. Ele pegou os 300 homens, dividiu em 3 bandos de 100 e falou, tudo que eu fizer vocês fazem também. Deus estava dando direção. E a Bíblia diz que eles chegaram e foram para o lado do inimigo. O inimigo estava tudo alojado de noite, meia-noite mais ou menos. E 100 homens para cá, 100 homens aqui, 100 homens aqui. Casou o inimigo, está ali só aguardando. O que é 300 homens para milhares de homens armados? Mas diz que quando chegou ali, Gideão fez o que Deus tocou no coração. Quebrou aqueles cântaros, para quando eu quebrar, quebra tudo junto. E foi com a tocha de fogo, estava... Quando quebrou, foi... Parece que secou de aquele barulho de quebrar cântaro. Que quebrou tudo junto, com a tocha de fogo na mão e... todo mundo tocava a buzina junto. O jeito que falou e foi, na mesma hora, todos quebraram junto, todos com a tocha de fogo e tocaram as buzinas. O inimigo se assustou, pensou, tem gente que o exército está vindo de lá para cá, é muita gente. E eles gritavam, espada do Senhor de Gideão. Todos gritavam assim, os inimigos, pena para que te quero. Se você ler, vai ver que eles começaram a guerrear entre eles no escuro, pensando que era o povo Gideão. Começaram a matar um ou outro, o inimigo começou a matar um ou outro. Saíram confundidos, saíram fugidos, porque Deus usou
o seu servo com armas espirituais. São armas espirituais, como disse o apóstolo Paulo. Nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Então vou ler de novo, como diz aqui: assim tocaram as 3 companhias, que eram 100, 100 e 100, as buzinas, e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram: espada do Senhor de Gideão. Aquela turma gritando lá, gritando aqui, no escuro. O inimigo nem sabia quantos homens, chegaram um exército enorme lá chegando ali, e começaram a fugir. E assim, meus irmãos, nós devemos usar as armas espirituais para o inimigo fugir. Sabemos que o inimigo ele foge, porque nós sabemos disso. Você não consegue destruir totalmente um demônio nem matá-lo, e já tenha determinado o tempo dele. Você tem que só expulsá-lo, pôr ele para correr sempre. Um dia vai acabar isso, mas enquanto você estiver nesse mundo, enquanto você viver nessa terra aqui, é isso aí. O mundo já é do maligno. A sua luta é essa aí, a minha luta é essa, é estar servindo a Deus, adorando a Deus e pondo o inimigo para correr, buscando força em Deus, revestido da armadura de Deus e pondo o inimigo para correr. Não pense que você vai ter descanso e paz nessa terra, que não existe isso. A paz aqui é mentirosa. A paz você tem que em Jesus dá, a paz no coração, aquele que crê. A paz que Jesus dá, né? Não como o mundo dá, diz ele. Então, meus irmãos, o Senhor falou que aqui é lugar de nós realmente temos as nossas aflições, aqui é lugar de luta. Até que nós vivemos até mais ou menos no meio que nós estamos vivendo. Para quem está vivendo no meio de demônio para todo lado, está vivendo até bem demais. Daquilo que você não consegue ver, que é terrível, que os demônios não é brincadeira. Nós sabemos que muitas pessoas sucumbem, caem, muitos aí viram um chapéu velho, mas glória a Deus para aqueles que creem, aqueles que permanecem na fé, que continuam lutando, buscando, começa a enfraquecer, corre de novo, se abastece do poder de Deus e vai para a batalha. Um dia vai acabar, meu irmão e minha irmã, porque o dia que acabar isso para você e para mim, nós temos um lugar reservado para os vencedores. Os vencedores, os vencedores, e esse dia está chegando. Porque está se cumprindo os tempos, está se cumprindo, está se encurtando, e está ficando pouca gente, mas esse pouco vai herdar a vida eterna com Cristo. Então, meus irmãos, mais um personagem. Eu citei 3 personagens que usaram as armas espirituais. Diz aqui, meus irmãos, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículo 49, diz assim: Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Essa história é muito comentada, muito falada, né? Citei Davi agora há pouco. O Davi chega numa situação onde o exército dos filisteus afrontando o exército de Israel, e os filisteus tinham ali uma arma poderosa a seu favor, que era um gigante armado até os dentes, um homem enorme, um homem guerreiro, um homem que amedrontava todo o exército de Israel, porque só aquele homem, todo armado, todo revestido de armadura de guerra. O povo de Israel, ele queria um homem de Israel para lutar contra eles, para ganhar deles. Se você tiver um homem que ganha de mim aqui, e me ganha de mim, nós vamos ser servos de vocês, mas se nós ganharmos, vocês vão ser servo nosso, quer dizer, servo do mal. Israel estava amedrontado, mas nós não vamos, se for é perder. Quem vai encarar aquele gigante? E é derrotado. Saul, o rei, cheio de guerreava bem, tudo covarde, com medo. Mas a Bíblia nos fala desse Davi que Deus levantou, ainda jovem, não era guerreiro, mas sabia usar as armas espirituais, porque ele tinha intimidade com Deus em adoração. Ele sabia como agradar o coração de Deus. Ele já tinha experimentado as armas espirituais. Para um jovem, matar leão no soco e urso no soco não é um homem normal, é armas espirituais, é o poder de Deus. Então, meus irmãos, Davi tinha essa experiência com Deus, e diz que ele chegou nesse dia lá, não para guerrear porque ele não era guerreiro, mas foi para levar uma encomenda, foi para ver seus irmãos que estavam na guerra. E quando ele chega, ele vê aquela afronta. Você já ouviu isso muitas vezes, mas ouve de novo hoje. Ele viu aquela afronta do povo inimigo, afrontando o exército de Israel. E a Bíblia nos relata que Davi tomou as dores
e se propôs a lutar contra aquele gigante que ele convidava embora a lutar contra ele. Então Davi se propôs, e nós sabemos que todos ficaram abismados. E vai mesmo, Davi, vai lá, os covardes. O próprio Saul tentando vestir a Davi com a sua armadura de guerra, e Davi não conseguiu andar com aquela armadura de homem, porque ele tinha a armadura de Deus com ele. Ele tinha fé viva, ele usava da sua fé. O que ele carregava na mão, a arma dele era um cajado, que é um pedaço de pau, porque ele era pastor de ovelhas. Com a guerra não serve para nada. O que ele carregava também, uma funda, que é diferente do nosso estilingue ou tiradeira, como você conhece. É diferente, mas jogava pedra. Hoje, eu lembro que eu era menino, tinha um tal também na minha terra chamado de bodoca. Eu sei quem conhece aquilo. É igual uma árvore fecha, tem que jogar pedra também. Eu creio que é igual aquilo lá, né? Que achei que era bom naquele bodoca lá, hein? Na palavra de Minas, o Espírito Santo tem muito isso. Era assim, hoje eu acho que não tem mais. Então, meus irmãos, Davi também tinha o seu instrumento de jogar pedra. É para caçar bicho pequeno, com certeza. É o que ele tinha, a arma dele era uma funda. Coisinha de rodar, jogar uma pedra. E a pedra, você grande pegar rodar uma pedrona. É pedra pequena. E Davi se propõe a lutar. E a Bíblia nos relata, meus irmãos, que Davi se preparou para a batalha. O gigante se preparou, o Davi foi no córrego, no riacho, pegou 5 pedrinhas, 5 seixos, que é pedrinha, aquela pedrinha lisa lá, pegou 5 e colocou no seu embornazinho, aquele saquinho de pano que foi na cintura lá, colocou ali dentro, pegou seu cajado e partiu para o lado do gigante, meus irmãos, armado até o dente, com parte de arma e tudo, com lança, com escudo, com espada. E Davi com as armas espirituais, porque isso não tem outra explicação. Vai para o lado do homem guerreiro com aquilo. O outro lá, o marmanjo lá, o gigante, até afrontou Davi, xingou e falou bobagem para ele, porque você está vindo pensando que eu sou um cachorro, vim com pedra de pau pro meu lado, eu vou pegar, vou te arrebentar hoje. E Davi falou: hoje o Senhor te entrega na minha mão, mostrar para Israel que é um Deus poderoso. E a Bíblia nos fala que Davi pegou aquela pedra e foi a mão, como nós vemos aqui, passou a mão e foi num saquinho de pano lá embornar, pegou uma pedra, colocou naquele instrumento, aquela funda, e foi. E vai chegando, o marmanjo vem lá todo armado, e Davi lançou a pedra. Segundo consta, a pedra foi e cravou na testa do gigante, do homem lá, o soldado. Devia ter uma brecha no capacete, porque ele usava capacete, uma brechinha onde a pedra foi para cravar, e ele caiu. Isso não é uma pedra, isso é um tiro de canhão. É o poder de Deus que estava na vida daquele rapaz. Algo que você faz pela fé, algo que você usa pela fé, no nome de Jesus, a sua oração, isso é uma arma espiritual. Então, meus irmãos, nós sabemos, como eu vou ler de novo, e Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Com certeza, o marmanjo caiu, bom, chegou, acho que estremeceu o lugar. O Davi, o que ele fez? Correu, pegou a própria espada do inimigo, que ele quase não aguenta nem pegar de tão pesado, pegou a espada do inimigo e no pescoço e cortou, acabou. O primeiro passo ele fez, derrubar os demônios, pôs os demônios para correr. O restinho que era fácil, só com a própria arma do inimigo, tirou-lhe o pescoço. Meus irmãos, talvez foi uma campanha do pãozinho. Talvez vocês falam: isso é bobagem. É bobagem para quem pensa. Eu creio no poder de Deus, eu creio no poder da oração, eu creio que Deus ouve a minha oração e que Deus me dá essa autoridade de eu usar a fé no nome de Jesus. Isso eu posso. Não é o pãozinho que vai expulsar demônio de forma alguma, mas é o poder que é no nome de Jesus Cristo. O pãozinho eu levo para marcar território, onde eu colocar, eu peço: Senhor, onde eu colocar esse pãozinho, envie anjos, papai, para acampar aqui, envie tantos anjos assim, e Deus ouve a oração daquele que crê. Eu vou usar as armas espirituais. Por quê? Porque a minha guerra não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o príncipe das trevas, é contra o principado, as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. Eu tenho que repreender e expulsar o mal, e eu uso dessa forma, eu prego dessa forma, porque a Bíblia me ensina que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Amém, meus irmãos? Dê uma salva de palmas para Jesus então.